Olá pessoal, sou o professor Daniel do curso de TTI, Técnica de Transações Imobiliárias, e o objetivo desse conteúdo que a gente está passando para vocês é aprimorar os estudos aí como apoio aos estudos, nesse caso da língua portuguesa, né? E em função do coronavírus aí, do Covid. E muito importante que vocês façam um estudo detalhado pela apostila. Esse é só um material de apoio para vocês, tá? Dentro desse conteúdo aí, nós temos que destacar qual que é o objetivo principal do conteúdo de língua portuguesa, que é aprimorar a capacidade de comunicação, tanto como a produção de texto, né, a parte de leitura, a parte de formatação, realmente a parte gramatical. O objetivo desse conteúdo dentro do curso seria basicamente esse. Por quê? Porque nessas atividades, como em qualquer outra atividade profissional, nós teremos que desenvolver a nossa habilidade de comunicação. Nesse conteúdo também é tratado a parte de comunicação. E o processo de comunicação ele se estabelece uma vez que você tem um emissor da comunicação, um agente emissor, um agente receptor e um código, ou seja, uma mensagem aí que faz esse contato, que faz esse caminho da informação indo e vindo. E para você fazer esse processo de comunicação, pode ser feito de duas formas. Ele pode ser formal, né? ou não formal, ele pode ser verbal e não verbal. No caso da verbal, nós estamos falando da forma oral e escrita, e da forma não verbal através de gestos, expressões, expressão facial, olhar, posição, enfim, de qualquer forma aí que você esteja exercendo esse processo de comunicação. Hoje a gente vai estar trabalhando mais essa parte da comunicação verbal, ou seja, comunicação oral e escrita. E para você fazer uma comunicação oral ou escrita eficiente, é importante que você domine, que você aprimore os seus conhecimentos aí em língua portuguesa, porque para ter uma melhor compreensão e para a formatação dos textos que vão ser produzidos, tá? Então esse processo de comunicação de uma forma verbal, ele pode ser oral e pode ser escrita, e ele vai estar trabalhando basicamente em cima de um texto. Vocês podem dar uma olhada pela apostila de vocês, que tem um conceito legal de texto. O que é texto? O texto é um tecido verbal estruturado de tal modo que as ideias formam um coeso, um único, um coerente. Ou seja, você vai juntar uma série de variáveis, uma série de concordâncias e tudo mais, de ideias, e que isso forme um coeso, te dá uma ideia geral. Uma ideia de realmente aquilo que você está querendo transmitir. E para isso tem que ser muito bem feito, tem que ser bem trabalhado, porque senão você pode passar uma ideia errada se você não estiver usando realmente a parte da língua portuguesa de uma forma correta. E quais são esses textos, no nosso caso, textos técnicos que nós estaríamos utilizando? São, por exemplo, carta comercial, são cartas que você utiliza basicamente no comércio, na indústria. É uma forma formal de você estar fazendo um processo de comunicação, né, por escrito, comunicação verbal escrita, e que você ali tem que fazer isso de uma forma bem objetiva e de uma forma que seja formal, né? A própria carta comercial já é um instrumento mais formal. Então ali você vai ter pronomes, Vossa Senhoria, você vai ter alguns termos ali que você vai estar utilizando que é próprio desse tipo de texto, desse tipo de texto técnico, no caso, né? E tem alguns outros documentos, por exemplo, uma ata. É importante a gente mencionar também uma ata, que é um documento para você lavrar o que foi discutido, o que foi decidido em uma assembleia, uma reunião, etc. E outros documentos, tipo circular, atestado, enfim, uma série de documentos aí que compõem textos e que é interessante você ter esse domínio. E principalmente um que é muito utilizado nessa nossa atividade de transações imobiliárias aí, são os contratos.
é importante a gente ter um contrato bem redigido, um contrato bem elaborado, para que ele atinja realmente a finalidade dele. Então, um contrato normalmente ele é feito entre duas partes, sendo que tem que deixar bem claro qual que é o objeto desse contrato, tem que deixar claro quais são as obrigações de uma parte, as obrigações de outra parte, os direitos de uma parte, os direitos de outra parte, e tudo isso precisa ser colocado de uma forma organizada para que não dê margem a dúbias interpretações diferentes. Então, o contrato é importantíssimo aí, como texto, né, que a gente estaria elaborando. E como base para tudo isso, dentro da língua portuguesa, não pode ser diferente, é a questão da gramática. A questão da gramática tem uma série de regrinhas que é importante que vocês vão dando um acompanhamento. Na apostila tem bastante detalhes sobre sujeito, sobre concordância verbal, concordância nominal, né? A parte realmente de utilização do hífen, que passou por uma reforma um tempo atrás, tanto a parte dos pronomes, né? Pronome demonstrativo, pronome pessoal e daí para frente. É importante. Um exemplo que a gente pode dar disso, que até consta na própria apostila de vocês, nós temos a classificação dos sujeitos, sendo sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto. Então tem várias formas. Quando que você identifica quando que você vê no texto que uma forma está colocada de uma forma correta ou não, quando você vai compor, você fazer essa composição de uma forma correta. Você tem um exemplo na apostila de vocês. Bateram a porta, né? Qual sujeito dessa frase bateram a porta, né? Que tipo de sujeito? A gente deixa claro que, nesse caso aí, está o exemplo também, que é um sujeito indeterminado. E daí para frente, sujeito oculto é quando realmente você não identifica. É muito comum uma confusão, vamos dizer assim, entre o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. Ou seja, é importante realmente dar uma olhada nessas regrinhas como um todo. E na apostila de vocês tem isso aí bem detalhado para vocês estarem fazendo um acompanhamento, tá? O objetivo, conforme eu disse, esse material é um material de apoio, então é importante que com essa fala vocês identifiquem, já se localizem já na apostila de vocês esse material e sempre nessa sequência, né? Eu tenho como objetivo eu estar fazendo um aprimoramento da minha formatação de texto, do meu processo de comunicação, da minha produção realmente de texto, para eu fazer um processo de comunicação bem feito, utilizando textos e a parte de leitura, de interpretação também, e principalmente a parte gramática que vai realmente fazer a composição de tudo isso. Importantíssimo, gente, uma recomendação. Língua portuguesa, o exercício é muito importante, então procurem adquirir o hábito da leitura, que através do hábito da leitura, automaticamente a gente já vai assimilando, principalmente essa questão de concordâncias aí, que é muito importante, tá bom? Por hoje é só, obrigado, bons estudos aí, até a próxima.